Você sabia que Deus prefere te levar do que te perder? Então assista comigo esse testemunho. Júnior, tu arruma a tua vida, porque nesses dias o Senhor vai me levar. Aí ele olhou para mim e fez: vê o que eu estou te dizendo hoje. Tu vais me enterrar primeiro. Aí eu disse: misericórdia, está repreendido. Dentro de mim, né? Ele não ouviu. Essa palavra está repreendida. E fiquei com aquilo. E no meu aniversário em outubro, as irmãs fizeram dia 12 de outubro, fizeram dia 15, o pastor Severino Júnior foi. Quando ele me viu, ele foi entrando, subiu no púlpito e disse: é bem rápido por conta da escola bíblica, que é em outubro, né? Eu vou ficar só um pouquinho. Aí deram logo a oportunidade a ele, claro. Aí ele leu, disse assim: eu não sei por que eu estou lendo esse versículo, irmã Luzinete. Coma pão e beba água, porque a jornada vai ser longa. Aí quando ele desce para se despedir, para vir embora aqui para o Templo Central, ele disse de novo: olha, eu não marquei versículo nenhum para dar para a senhora. Coma pão. Aí ele repetiu. Eu disse: certo. E fiquei. Isso foi em 2009. 2010, que já foi o ano, eu estava na consagração, como a gente chama, da comissão. E na terça-feira, estávamos todas em jejum. E eu estava nesse momento chorando muito, orando inclusive por ele. Porque ele vivia pelo meio do mundo, né? Assim, Qual era a função dele? A função dele. Ele era policial, sim, civil. Sim. Eu encontrava muito ele aqui na área de Santa Maria, na viatura, e ele não queria que eu ficasse por aqui. Era perigoso, não sei o que. Até hoje Jesus tem me guardado, eu só dizia isso. E então, eu percebi que uma pessoa se ajoelhou junto de mim. Aí eu abri o olho, era uma irmã da comissão que estava sentada do outro lado. Aí eu olhei: o que foi que houve? Perguntei, ela disse: irmã Luzinete, não dá para ficar mais no meu lugar. Eu disse: o que aconteceu, menina? Disse baixinho, né? Porque as outras estavam orando. O Senhor mandou lhe dizer que cuida muito dos seus filhos. Eu disse: sim. Mas também, ele mandou dizer que grande vai ser a surpresa. Prepara o lenço. Já começou a doer daí. Agora, livramento de morte. Aí eu fiquei chorando, ela levantou, voltou para o lugar dela. Eu sabia que era com ele. E eu comecei, aí eu pintei o meu quadro. Ele vai se envolver em alguma diligência, alguma coisa, e vai ser ferido, e vai para o hospital, e lá Deus tem um encontro com ele, e Jesus salva, ele volta. Eu achava que era assim. Mas não foi. Menos de um mês depois, eu acho, 29 de março, dia 27, no sábado, era ensaio do Grande Coral para o Congresso de Mulheres. Ele liga para mim, se aí tem almoço, ele estava de serviço, como a gente chama, né? De plantão. Aí tem almoço, mãe? Claro, sempre tem, né, menino? Vem-te embora. Aí ele almoçou, eu nem sabia que era a última vez, senão eu tinha feito tanta coisa. Deus não diz tudo. Aí ele disse: eu vou para aí, vou almoçar. Aproveitei, ele me deixou aqui na 7 de setembro para um ensaio na congregação. Ele desci, aí se dá um beijo, aí dei um beijo nele e foi o beijo de despedida. Fui para o ensaio, mas eu já senti uma angústia. Eu já senti uma angústia dentro de casa. Era como se eu não tivesse um lugar bom para ficar. E o Senhor disse isso à irmã: o Senhor me mostrou a senhora dentro da sua casa, para lá e para cá. Eu não contei a ninguém. A coisa era só minha, não era para contar. E então, nesse dia 27 do sábado, a gente se despediu. No domingo eu não o vi, né? Que ele saiu, né? Para passear com os amigos, essa coisa aí. E na segunda ele saiu da delegacia. Era 10h30 da manhã. Ele não falou mais comigo. 10h20, Silone. Silone trabalhava comigo na classe, vocês estão daquela classe. Eu e Silone, né? Ficou depois Rosângela. Aí Silone liga, era 10h20. Não sei o que ela queria, alguma coisa da classe, eu não lembro, porque eu não estava assimilando nada. A comissão que eu fazia parte, que era vovozinha, já estava em João de Barros. Pedi para a vice-dirigente ir na frente, porque eu tinha que resolver alguma coisa. Ela: se preocupe não, a gente vai. Mas eu não queria ir. E eu ficava assim, dentro do quarto: Senhor, por que é que eu não quero ir? A comissão já está lá, Jesus. Irmã Iracema está lá com as irmãs. E por que é que eu não quero ir?
Aí quando Silone liga, eu disse, eu nem ouvi, foi que ela nem lembra o que foi que ela falou. Eu só disse assim, ora por Júnior. Eu estou muito preocupada com ele. Ela disse, eu vou orar agora. Desligou o telefone. E eu fiquei. Meio-dia liguei a TV. Quero não, desliguei. Eu estava assim, desse jeito. Completamente Inquieta. perdida, inquieta, sem saber a situação. Desinquieta. E ele já estava morto. 10h30 ele saiu da delegacia, 11 horas ele estava morto. E então eu fui para o ciclo de oração. Sofreu um acidente. Eu fui para o ciclo de oração. Eu disse a Silone que ia para o ciclo de oração. E ninguém sabia onde eu estava. Minhas filhas, todo mundo ligando pro meu celular. Esqueci o celular em casa. Parece uma coisa. A gente vai depois contando a história, vai vendo. Vai ajustando. Quebra-cabeça, Sim, né? quebra-cabeça. E ninguém me achava. Aí quando uma menina do coral, que também é do Projeto Samuel, liga para a Silone e diz, olha, a gente tá tudo aqui procurando Luzinética. E ela contou para a Silone o que aconteceu. Ela, misericórdia. Eu falei com ela, eu sei onde ela está. Aí foram para João de Barros. Umas 3 horas, eu sou muito detalhista, viu? Umas 3 horas a dirigente me deu a oportunidade. O presbítero Jesaías era o responsável pela congregação e ele falou todos os vales da Bíblia, menos do Salmo 23. Ele saiu falando na mensagem dele, o vale tal. Eu disse, é por aí que eu vou pegar, deixa. Aí eu li o Salmo 23, ainda que eu ande Glória a Deus. pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Tua vara e o teu cajado me consolam. São 2 elementos de consolo, é a vara e o cajado. Nisso já havia 2 carros em frente à congregação, me esperando para levar para o IML. E quando eu termino a palavra, aí a dirigente vem, aquele jeito, a vice-dirigente me abraçando, é uma mãezona. Irmã Luzinete, Cláudia está aí fora. Cláudia, minha filha. E não era Cláudia, era Keila. Quando eu saio na porta, que a gente chama porta do Oitão, estava Loide Rosa, estava Silone, estava minha filha, tinha um monte de gente. Aí eu botei as 2 mãos nos ouvidos e disse, eu não quero ouvir. Eu já sabia. Eu não quero ouvir, não quero. Eu não acredito. Aí comecei a gritar. Depois até eu pedi desculpa à dirigente da oração, porque eu falo muito alto, né? As irmãs ouviram dentro do templo, né? E eu disse, irmão Jesaías, ele veio ver o que era. Eu disse, por favor, liga para o pastor Ailton, para o pastor Severino Júnior, diz o que aconteceu. Finalmente, aí veio o pastor Severino Júnior e disse, olha, pastor Ailton está numa reunião, mas eu vim ficar com a senhora. Muito bem, mas a mim tudo fazia. Aí fui direto para o IML. E não me deixaram ver. Arrumaram ele direitinho, só me deixaram ver quando ele já estava no caixão. E é uma cena terrível. A gente está acostumado aí, né? Vou ver velório de irmão fulano, velório... Mas quando se trata da gente, e quando é um filho, sabe onde foi que eu senti a dor? No meu estômago. Aqui no abdômen era dor, literalmente dor. E eu disse, Jesus, eu sofri tanto para ter esse menino. Ele nasceu tão grande, já tão pesado. Passei de 4h30 da manhã, ele veio nascer às 4h30 da tarde. Foi muita dor, mas igual a essa, não tem. E quando chegou a irmã Judite, depois do programa A Mulher e Seus Desafios, ela foi me ver. E eu lá, calada. E ela foi chegando, me abraçou e disse, o que eu faço agora tu não sabes. Vai saber depois. E olhou para o caixão, olhou para mim e disse, salvação não é mérito seu. É entre Deus e ele. E a preocupação era essa. Era Jesus ter salvo a sua alma. Mas Deus não deixa nada por terminar. Aleluia. Ele sempre cumpre e é fiel no que diz, titim por titim. Aleluia. Aí chega um irmão. Eu não conheço essa irmã, não vi mais, só nesse dia, nessa hora. Ela assim, cansada, ofegante, de ter vindo correndo, como ela disse. Ela disse, eu estava em casa, não me deu a paz, não me deu bom dia, nada, ela só perguntou, é aqui que é Désio? Aí o pessoal do Filadélfia estava assim, é aqui sim. Aí ele entrou, todo mundo achava que ela me conhecia. Chegou para minha filha, quem é a mãe dele? Ali, ó. Está até junto de Aimee e outras dirigentes. Aí a Aimee se lembra disso. Aí ela chegou para mim e disse assim, eu estava em casa e ouvi pela RBN, que na época era Rádio Boas Novas, e vim correndo lhe dizer que Jesus salvou seu filho. Aleluia.
Aí eu fiz. Aí olhou para o caixão e disse: o que Deus tinha na vida dele não era isso. Mas ele não quis. Como é importante a gente tomar uma decisão. Deus respeita. Ele não quis. Aleluia. E ele fez assim. Porque lá na frente a senhora ia chorar muito mais. Aí fez. As irmãs se afastaram um pouquinho, sentaram essa irmã até hoje. Eu não sei quem foi. Ela não, ninguém perguntou o nome dela, nem onde ela morava. Eu achava que ela era da área 1, que ela veio correndo. Ela disse: eu vim correndo. E ela estava ofegante. Ela vinha cansada de correr. E agora? Para comprovar, a gente sempre gosta de dar uma confirmação, né? Se Jesus fala, né? A gente, não, eu quero que Deus confirme. Mas é bíblico, né? Verdade. E eu quero uma confirmação. Aí fiquei. Só fui para o ciclo de oração na outra semana. Não, pode falar. Eu só fui ao ciclo de oração na outra semana. Quando eu vou chegando, a vice-dirigente me abraçou. Parecia que eu não via ninguém. O povo tudo distante. Que sensação horrível. Aí disse assim: Jesus salvou seu filho. Eu fiz do mesmo jeito. Vá conversar com a Augusta. A Augusta ainda está lá na comissão. Aí eu fui procurar a Augusta. Augusta, o que é que tu tens para me dizer? Ela disse: olha, a família do meu marido mora em Surubim. Acho que é esse nome. E ele veio para Recife naquela segunda-feira. E quando ele escutou a pancada do ônibus no carro, na viatura da polícia, ele parou o carro e foi ver o que era. Quando ele chegou perto, aí eu já vou passar para ele, porque eu conheci esse irmão 2 anos depois. Era um diácono da igreja lá, onde ele mora ainda. Uhum. E ele disse assim, eu fui falar com ele, aí a irmã me apresentou, disse: aqui é a mãe do rapaz, tá? Ele disse: a senhora é mãe daquele menino lindo? Eu disse: fui. Eu posso falar numa morte linda? Eu disse: fica à vontade. Foi linda a morte do seu filho. Eu vi quando tiraram ele da viatura. Ele estava muito ofegante, cansado, porque ele quebrou a costela e furou o pulmão. E houve hemorragia. E os bombeiros colocaram ele no chão, começaram a dar massagem, como eles fazem, né? Mas antes disso, ele disse que se aproximou para evangelizar, que esse gosta de fazer isso. Mas fizeram um círculo, ninguém chegou perto. Mas quando colocaram ele a fio comprido, no piso, na estrada, né? Que ali era a estrada. Ele olhou para o céu, ele abriu o olho. Ele sorriu. Colocou essa mão aqui. E a outra, ele levantou. Aí o irmão disse: esse menino é filho de crente ou está afastado da igreja? E o Espírito Santo disse a ele: ele está indo salvo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o que eu quero dizer com isso tudo? Eu sei que a saudade dói às vezes. 15 anos depois, eu ainda sinto muita falta dele. E saudade, por sinal, diga-se de passagem, saudade é uma palavra que só existe em língua portuguesa. Isso. E o que é saudade? Que? Diga aí. É a vontade de rever, de estar perto, de dar um cheiro, no meu caso, de dizer para ele: eu te amo. Eu aproveito para dizer às mães que estão me escutando, que os filhos estão afastados da igreja, ou estão em droga, qualquer coisa semelhante. Não desista. Ame. Tolere. Tenha paciência. Ore. Diga a ele que o ama. Não deixe para dizer quando não tiver mais jeito. Porque ele não vai ouvir mais. Então tem que dizer agora, enquanto está em vida. Tudo quanto a gente tem que dizer, que elogiar. Em vida. Que depois, todo mundo sabe disso, não tem mais jeito. Então a morte é uma coisa que ninguém quer passar por ela. Mas Salomão, em toda a sua sabedoria, disse que é melhor ir na casa onde há luto do que onde há banquete. Por que, Salomão? Porque lá, no luto, é que a gente vê o final de todo homem. E voltando para Edésio Júnior, eu tenho a certeza que vou encontrar com ele. Certeza absoluta que eu vou me encontrar com ele, porque o Deus a quem servimos, aquela criança que eu levei nos braços para a Santa Ceia, para ser consagrada, ele sempre foi do Senhor. Então, chegou o momento, Deus levou. Aí eu disse, no velório, eu pedi a oportunidade ao pastor Severino Júnior, falou o capelão da polícia, depois falou o pastor Severino Júnior, disse: eu quero falar. Agradecia, tinha muita gente, a Coral Filadélfia, presbíteros da área 1, as comissões, foi todo mundo. Aí eu agradeci o pessoal. Só de Cavaleiro, onde ele trabalhava, veio um ônibus. Ele era muito querido, era bem assim, expansivo. E eu disse:
Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu falei de Jó. Não é à toa, falei. Ainda disse, Jó perdeu os 10 filhos num dia só. Eu só perdi um. Ficaram mais 3. Então, bendito seja o nome do Senhor. E foi assim que eu soube que Deus não... Como é que eu ia saber? Deus mandou esse homem. Ele disse, irmã, eu nem vinha para Recife naquela manhã. Mas de repente me deu uma vontade, juntei mais 2 amiguinhos dele lá, 2 rapazes, e resolveu. Por que Deus mandou? Para ser testemunha, ele tinha que ser um parente de uma moça, uma irmã da comissão que trabalha comigo. Para poder eu saber. Para eu saber, tomar conhecimento que Deus usou aquela irmã. Levou lá no velório para me dizer que Jesus o salvou. Eu tinha como comprovar? Deus me conhece. Deus me conhece. Eu precisava que alguém dissesse ele foi salvo. Para o coração ficar em paz. O coração, né, ficou. Coração de mãe. Oração de mãe. Eu não estou gabando as mães, nem colocando em primeiro lugar, não. Mas todas aquelas mulheres que oram, como diz pastor Ailton, quem ora sabe primeiro. É verdade. Porque Deus não deixa sem avisar. O sofrimento é sofrimento. Mas vai chegar o dia, e está perto de acabar tudo isso. Verdade. Sofrimento, dor, tudo vai se acabar. Eu estou esperando. Eu acho que eu vou primeiro do que vocês. Ou não. Não tem nem o que dizer, né? Nesse testemunho muito forte, muito emocionante. E assim, sem palavras. Deixa aqui nos comentários se você já tinha assistido um testemunho tão forte como esse, né? Tão tocante como esse testemunho. Porque assim, eu assisto muito testemunhos diariamente. Mas esse foi um daqueles que mexeu comigo, irmãos. Muito emocionante. É a oração de uma mãe. Um Deus tão lindo, irmãos. Tão lindo que salvou a vida desse homem. Um homem que era para viver algo extraordinário na vida de Deus. Na presença de Deus. É uma pessoa que era para... que Deus tinha um plano na vida dele. Só que ele não quis viver esse plano de Deus. Mas por causa da oração desta mãe, Deus salvou a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é bom, irmãos. Ele nos ama de uma forma tão linda que a gente não consegue nem descrever e nem falar com palavras o tamanho desse amor que ele sente por nós. Mas a palavra diz que ele enviou seu Filho unigênito. Aí é a demonstração do amor grandioso, do amor de Deus. Envie esse testemunho para alguém. Se você sentir no coração, e quiser enviar esse testemunho para alguém, envia ele. Salva esse testemunho para você assistir depois novamente, tá bom? Que você vai estar levando esse testemunho, como eu posso dizer, de esperança, um testemunho que traz esperança para esta mãe que hoje talvez está chorando pelo seu filho, para esta mãe que hoje ora pelo seu filho, pela ter esperança que Deus sim pode salvar a vida dele. Então mande para uma mãe, mande para o grupo da família, o grupo da igreja. Vamos anunciar esse testemunho para que o nome do Senhor continue a ser glorificado e que haja esperança nos corações das mães, dos pais, das famílias que ainda tem jeito. Deus, ele pode salvar, ele pode libertar, e cada caso é um caso. Nesse caso, o Senhor precisou levar para ele permanecer na presença. Mas talvez no seu caso o Senhor possa trabalhar no coração dessa pessoa que hoje você ora por ela, e ela começar a servir ao Senhor e ela ter uma vida transformada. Então assim, é questão de a gente orar, apresentar ao Senhor, e tudo ele fará, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e ela é agradável. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.